Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Daqui a pouco nós vamos falar sobre xadrez. Nesse final de semana aconteceu um torneio de xadrez aqui em Rio Branco, um torneio de nível internacional, e entre os participantes esteve o Darcy Lima, que é grande mestre internacional de xadrez. Ele vai estar aqui conosco já já. Vou conversar também com Alessandro Nasseralla, que é coordenador do Instituto de Ciências, Matemática e Filosofia. Há uma proposta de se levar xadrez às escolas para fazer com que isso se torne uma atividade, para auxiliar no desenvolvimento, na cognição. A gente vai falar desse assunto já já. Xadrez é bem interessante. Olha, abraçar aqui os amigos da Copserge, nossos parceiros aqui. A Copserge é uma cooperativa que, com trabalho, união e respeito aos cooperados, se tornou a maior cooperativa de trabalhadores do Acre. A Copserge valoriza o esforço de cada um, com divisão de lucros, capacitação para os cooperados, assistência social, atividades educativas e de lazer. São 16 anos garantindo renda e uma vida digna para milhares de famílias. Copserge, há 16 anos, onde o cooperado vale ouro. Muito bem, convido o grande mestre internacional de xadrez, Darcy Lima, e o Alessandro Nasseralla. Podem vir para cá. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem? Sejam bem-vindos. Vou começar com o Alessandro. Ele é coordenador do Instituto de Ciências, Matemática e Filosofia, que é uma instituição que incentiva, entre outras atividades, a prática do xadrez. Alessandro, o que você tem visto em termos de desempenho dos enxadristas do Acre? Porque é uma atividade que vem ganhando atenção e mais adeptos aqui no estado, né? Bom, boa noite. Boa noite. Né? Bom, o Instituto de Matemática, Ciência e Filosofia, desde sua criação, a gente vem incentivando a prática de xadrez no Acre, né? A gente já tem hoje mais de 400 novos enxadristas já, que a gente conseguiu formar, né? Também com o apoio da Confederação Brasileira de Xadrez e da Federação Acreana de Xadrez também. Então, o que acontece? Hoje, nós temos o segundo melhor enxadrista da região norte, que ele participou de um torneio que houve em Belém, que foi um torneio regional, e ele ficou em segundo lugar. Então, a gente fala que ele é o segundo melhor enxadrista da região norte. A gente também puxa um pouco da sardinha para o nosso lado aqui do Acre também. Sim. Né? E nós, agora nesse torneio, ele ficou em terceiro lugar, né? Atrás apenas de grande mestre, né? O Darcy, que ficou em primeiro, e do Neuris, que ficou em segundo. Darcy, vamos explicar um pouco como é que funciona essa classificação. Você, por exemplo, é grande mestre. O que isso representa no xadrez? A gente pode explicar mais ou menos, para uma pessoa que não conhece xadrez, seria mais ou menos equivalente no judô ou no karatê, o faixa preta, né? Sim. Então, grande mestre seria o faixa preta 10º dan, quer dizer, é a máxima classificação de um enxadrista, né? Aí de mais para cima não dá. E como é que você avalia o nível dos praticantes de xadrez aqui do estado? Você está tendo esse contato? Aqui está começando um movimento já há um ano mais ou menos de recuperação do xadrez acreano, e a gente pôde encontrar vários talentos, várias pessoas que jogaram. Inclusive eu tive dificuldade contra um jogador, o Marcos Vinícius. Enfim, eu acho que, tem tudo para daqui a pouco ter uns melhores jogadores aqui se não os melhores, pelo menos muito competitivos dentro da região e do Brasil. Esse campeonato que aconteceu, teve premiação? Como é que foi? Teve, foi R$5.000 em prêmios, né? R$1.500 para o primeiro colocado, R$1.300 para o segundo, R$1.000 para o terceiro, a gente foi colocando até o quinto lugar. No caso, o Marcos Vinícius, ele tirou em quinto lugar. A gente fala aqui em prêmios, mas o objetivo de se estimular o jogo de xadrez, obviamente que não é só isso. É sobretudo o desenvolvimento da inteligência, do raciocínio. Ô Darcy, qual a importância do xadrez para isso? Para que a pessoa, o praticante, desenvolva a sua visão de mundo, né? A questão de montar estratégias, de saber onde atuar, perceber oportunidades. Porque o xadrez é puramente isso, né? Exato. O xadrez ele tem essas qualidades todas que você falou, aliada a aumento cognitivo, ligada à tomada de decisão, que é muito importante, tem uma pauta ética, ele tem, você trabalha também com decisões com tempo, com relógio, e como você falou, é um jogo basicamente de estratégia, em que você vai coordenando as suas peças para elas poderem vencer seu inimigo de maneira cooperada. Então também é muito importante para aprender a trabalhar em grupo. Enfim, ele tem uma série de qualidades
que levaram o xadrez a começar a entrar na área pedagógica. Hoje o xadrez ele é reconhecidamente uma boa ferramenta auxiliar para o ensino. Quando eu comecei há muitos anos atrás, eu me lembro, a gente tinha que convencer as pessoas, explicando, era difícil, com os secretários de Estado. Hoje em dia, eles já sabem isso, eles perguntam, mas como eu implemento? Hoje já deixou de ter que explicar por que é bom para como eu faça. Sim. E só uma coisinha também, o xadrez agora está entrando na área social, como ele entrou na área pedagógica e teve um razoável sucesso, auxiliando na educação, a gente está com vários projetos sociais a nível internacional em que o Brasil é reconhecido. Então nós tivemos um projeto social com xadrez nos presídios, xadrez que liberta. Alessandro, como está esse projeto de implantar o xadrez como atividade nas escolas aqui do Acre? Agora com a implantação da escola de tempo integral, a gente vai ter, se Deus quiser, não posso esquecer de falar que o Instituto de Matemática, Ciência e Filosofia, ele faz parte da Secretaria de Educação e Esporte. A gente é vinculado à Secretaria de Estado de Educação e Esporte, ou seja, é uma política de governo. Então a gente vai ter, para o ano que vem, escolas de tempo integral. Então o xadrez, o Instituto de Matemática vai estar presente nessas escolas. Então a gente vai estar implantando o xadrez nessas escolas já. E a ideia é tentar levar para o máximo de escola possível o xadrez. Olha só, o Célio já trouxe aqui para a gente um tabuleiro de xadrez e o Darcy, vou pedir para você, Darcy, explicar um pouco como é que funciona o jogo, né? Resumidamente, as peças, o movimento, por favor. Então, aqui nós temos as peças brancas, claras, e as peças escuras. As brancas começam o jogo. Nós temos, como é que chama? Os peões, que são as peças que têm menos valor, mas que têm muita importância no jogo. E o objetivo é atacar o rei de maneira que ele não tenha saída. Sim. Seria capturar o rei, mas antes de capturar ele perde, né? A peça mais poderosa do xadrez é a dama, que hoje em dia a gente já sabe isso, demoraram séculos para a gente entender que a dama é a mais importante. O rei, ele fica sendo protegido todo o tempo pelos seus parceiros, sua tropa, enfim, por ele. E, ao mesmo tempo, além de proteger, você tenta atacar o outro rei. Então, é um jogo de estratégia. As brancas normalmente procuram iniciar com lances no centro. Por que o centro? Porque do centro você irradia para todos os lados, né? Em quase todo esporte, se a gente pensar, o centro é importante. O meio-campo no futebol é o mais importante, né? Então, o conceito é porque o centro, ele domina uma parte importante do tabuleiro. Tem uma jogada muito famosa, que é o checkmate, que inclusive pode ser feita muito rapidamente, dependendo da situação do jogo. Daria para você simular, explicar para a gente? Claro. Existe checkmate, as partidas de torneios demoram, porque todos jogam bem e tal. Agora existe um mate que é muito rápido, o apelido até é mate do louco. Sim. Porque para você tomar esse mate, você tem que estar louco e, assim, digamos, tomar uma decisão com base contra aqueles princípios que eu falei de proteção ao rei. Sim. Então começa assim, olha, joga aqui, as negras fazem esse lance e as brancas fazem esse lance aqui, e aí as negras vêm e dão o mate do louco, que chama a dama ataca o rei não consegue mexer para nenhum lado. Sim. E nenhuma peça pode capturar ou interpor a dama. Aqui a gente explicou muito resumidamente, mas essa quantidade de peças e essa quantidade de casas dá uma amplitude quase que infinita de movimentos, não é? Exato. É uma progressão geométrica violenta, inclusive um dos contos é sobre um rei que queria um jogo interessante inventar no xadrez, se chama Lenda de Cissa. E aí o jogo de xadrez foi inventado por um sábio e o rei ficou tão feliz que falou, eu vou te recompensar. O que você quer? Tanto ouro, tantos diamantes? Ele falou, não, eu quero 1 grão de trigo a cada tabuleiro. Aí você vai duplicando, 1, 2, 4, 8, 16. E aí, no final, chega a cobrir a terra 3 vezes de grão. E, como é que chama? O computador hoje está no nível muito forte, né, mas demorou muito, porque são tantas possibilidades que o computador precisou estar muito rápido, num nível muito rápido, para atingir um nível forte de xadrez. Ô Alessandro, retomando o que a gente havia falado, a proposta de levar xadrez às escolas e também aos presídios, tem essa possibilidade? Tem. Hoje a gente fez uma conversa com o Darcy e a gente
estava conversando a respeito que ele tem um projeto, uma associação dele, que ganhou até título internacional, né, que leva o xadrez dentro do presídio, para poder, quando o presidiário sair, ele tentar melhorar a qualidade de vida dele. Ele não reincidir no que ele já havia. É claro que nem todo mundo assimila, não é? É uma coisa que não funciona para todas as pessoas, mas que, dependendo da situação, a pessoa pode se beneficiar com isso, não é, Darcy? Exato. Nós começamos em 2008 no Espírito Santo o projeto piloto. Em 2012 nós ganhamos o melhor projeto esportivo social do mundo com o Xadrez que Liberta. Recentemente nós recebemos os dados da Secretaria de Justiça, que eles terminaram de compilar todos esses anos e a média nacional são 72% de reincidência nos presídios. No Espírito Santo, onde a gente iniciou o projeto, hoje a gente já tem em outros estados e em outros países, 64%. Com 2 anos de xadrez de projeto, aí o cara sai do presídio, a reincidência cai para 17%. Dados oficiais da Secretaria de Justiça. Do jeito que existe a ginástica para o corpo físico, existe a ginástica mental. Quer dizer, quando você desenvolve o raciocínio, o pensamento, você enxerga o mundo de outra forma e passa a agir de outra forma, né? Correto. Falar um pouco para a gente encerrar do trabalho das federações, a Federação do Acre, a Federação Brasileira. Como é que é esse diálogo de vocês? Pode começar e depois eu falo. Nossa federação aqui, a qual o Luiz Carlos é o presidente, a gente estava tentando reestruturá-la, né? A gente levou a federação lá para dentro do instituto, né? A gente fez toda a questão do pagamento que estava em atraso e agora a gente está fazendo a reestruturação frente à Confederação Brasileira de Xadrez. Esse é um dos motivos também do Darcy estar aqui com a gente, né? Ele veio participar do torneio e também veio para a gente poder ver o que a gente pode melhorar na federação, o que a gente pode fazer mais em conjunto. E a Confederação Brasileira de Xadrez faz exatamente isso, ele faz esse leque. O Darcy pode falar um pouco mais sobre isso. Isso, como eu falei, eles estão recuperando, né? Há um ano que a federação começou a se organizar, regularizar, e agora ela está cumprindo as etapas para ser reinserida no cenário esportivo nacional. Então esse evento foi muito importante, é um campeonato aberto do Brasil, que nós temos um circuito no ano todo, e o Acre é a primeira vez que sediou, então, o caminho está aberto para crescer muito mais o xadrez aqui no Acre, tanto nessa parte esportiva, quanto nisso que a gente falou, do xadrez ser uma ferramenta para ajudar a sociedade acreana. Muito bem, gente. Obrigado pela vinda. Parabéns aí pelo trabalho, Alessandro, também o Darcy. E vida longa aí aos enxadristas, vamos praticar, porque eu estou muito enferrujado, né? Confesso que se fosse disputar, acho que nem saberia para onde ir. Mas, sem dúvida, me ajudou muito na adolescência, na fase de estudos, né? Faculdade, foi muito interessante. Agora deu vontade de voltar, viu? Então fazemos um convite para que você volte a jogar. Ou pelo menos na próxima vez que eu vier, a gente faça uma partidinha. Muito bem. Obrigado, gente. Vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco o Gazeta Entrevista volta. Continue com a gente.